Olá, o NEST, Núcleo Espírita Segue a Jesus, dando sequência aos comentários do Evangelho à distância, vem mais uma vez trazer uma lição para podermos refletir em nossos dias, em nossos hábitos de vida. Antes, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Mestre, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos leva até Deus, o nosso Pai, pedindo a Ele que possamos estar envolvidos na sua paz, na sua serenidade, e que nesses breves minutos possamos assim permanecer com as nossas mentes e os nossos corações abertos a mais um estudo, a mais um aprendizado das inúmeras lições deixadas para nós. Que assim seja. Hoje nós vamos tratar de uma lição que tem o nome de Dever, é a lição 21 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que chegou até nós através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Tratar de dever requer serenidade, humildade, porque a maioria das pessoas entendem que possuem direitos, mas há uma boa parcela que não se atém aos deveres, que esquece que para ter direito é preciso cumprir alguma etapa. Então, são vários os exemplos. Podemos citar, para ser médico, é preciso passar desde a alfabetização, por todos os estágios de estudo, até se tornar médico. Então, tem um dever ao longo da vida e atinge o direito de poder clinicar, seja lá qual for a especialização desse médico. Assim é tudo na vida. Nós temos direitos que vêm em decorrência dos deveres praticados. Para entender um pouco mais isso e sair do campo da matéria, onde muitos exemplos poderia citar, para ser um exímio nadador, você tem o dever de praticar o treino da natação por um bom período de tempo, até conquistar o direito de ser um bom nadador. Mas eu me refiro, nesse momento, a um dever maior do que o dever no campo da matéria, ao dever de ser feliz. Todos nós fomos criados por Deus, que é todo amor, todo sabedoria, todo bondade, todo misericórdia. E exatamente por isso, Ele aguarda que nós um dia descobramos em nós os nossos valores de bondade, de amor, para que sejamos felizes. E como começa tudo isso? Começa compreendendo que Deus não é vingativo, Deus não é punitivo, Deus é misericordioso e bom. Ele tem leis de autoria dele, com que ele rege todo o universo, a Terra, todos os planetas, todas as estrelas, tudo que existe no multiverso, porque a ciência de hoje já diz que há mais de um universo, é regido pelas mesmas leis de Deus. A doutrina espírita traz para nós a revelação e a explicação de várias leis. E explica também que à medida que transgredirmos essas leis, nós, para retornar ao bom caminho, fica custoso. Então, se eu ofendo alguém
e não compreendo que ofendi alguém, em algum momento outrem irá me ofender. E aí eu saberei como é difícil passar por essa situação de ser ofendido. E eu começo a despertar em mim o desejo de não mais ofender ninguém, para não ter que passar por essa situação mais. Eu começo a compreender as pessoas como elas são, o que elas falam, o que elas pensam. É fruto do estágio de consciência delas. E na medida que eu compreendo isso, eu estou praticando a lei de caridade. Lembremos de Jesus na cruz, quando ele levanta os olhos a Deus e diz: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. E ele passou por humilhações, por provocações, carregou aquele madeiro pesado, foi crucificado com cravos imensos, coroa de espinho, humilhações. Salve-se, você não é o rei. E a tudo suportou por compreender o nível de consciência daqueles que tudo isso praticaram. Então Jesus, conhecedor das leis do nosso Criador, conseguia compreender que as pessoas erravam ao feri-lo, ao atacá-lo, ao julgá-lo, ao condená-lo, ao crucificá-lo, por desconhecerem as leis de Deus, por não conhecer principalmente a lei do amor, a lei da compreensão, a lei do perdão. E à medida que ferimos qualquer uma dessas, nós teremos o dever de voltar e aprender a lição. Por isso, reencarnamos, nascemos e morremos tantas vezes quantas forem necessárias para atingirmos o grau de compreensão. Disse Jesus, o que ele fazia, nós poderíamos fazer e muito mais. O que quer dizer isso? Quer dizer que nessas indas e vindas, nesse nascer e morrer, nascer de novo, morrer de novo, é acumular experiências, acumular conhecimentos, para um dia chegarmos ao grau de pureza espiritual, ao grau de amar incondicionalmente, como em inúmeros casos a gente sempre cita nos comentários. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Divaldo, pessoas que se entregam pela causa humanitária. Então, o dever é do aprendizado, o dever é de compreender que tudo o que passamos traz lições. O dever é aprender a lição. Quando aprendemos a lição, compreendemos se estamos de fato no caminho que nos leva à felicidade ou se estamos no caminho que leva à infelicidade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que trata exatamente desse tema, chamado Tormentos Voluntários, onde fica claro que nós vamos passar por tormentos, por dificuldades, exatamente porque nós provocamos isso. Então, para o nosso bem-estar, para a nossa vida mais organizada, mais harmônica, tranquila e serena, precisamos vigiar, que foi outra lição de Jesus, orai e vigiai. Precisamos vigiar onde vai os nossos pensamentos, onde alcançam o poder das nossas palavras, onde está pulsando o nosso coração. É no bem, é no mal, é na construção, é na edificação da caridade, do perdão ou
na ignorância de retribuir o mal com um mal maior, de não perdoar, de não aceitar as desculpas quando alguém a nós se dirige. Compreendendo essas leis, a nossa consciência se amplia e passamos a compreender o que leva as pessoas a tomarem determinadas atitudes contra nós ou contra a natureza ou contra qualquer situação que persiste no mundo e os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos sentidos podem captar. Então, meus irmãos, o reino verdadeiro não é aqui na terra. Essas lutas inglórias por conquistas ficarão todas aqui. Não há um rei ao longo de toda a história da humanidade que esteja vivo até hoje. Nem Davi, considerado o maior dos reis, nem Salomão, com todo o progresso que trouxe, ninguém. Nem no mal. Gengis Khan também não está entre nós. Alexandre o Grande. E são tantos e tantos personagens ao longo da história que um dia cada um fez a sua passagem ao plano espiritual, ao verdadeiro reino onde Jesus governa. E ele disse isso: o meu reino não é neste mundo, o reino é no mundo espiritual, onde existe níveis para todo mundo, para sabermos o que será de nós após o desencarne, após a nossa passagem ao plano espiritual. Basta saber o que estamos fazendo aqui, o que estamos construindo aqui. Eu cumpro com os meus deveres perante Deus. E quais são os meus deveres perante Deus? O meu dever perante Deus é semear a luz. O que é a luz? É a concórdia, é unir pessoas, é a harmonia no lar onde eu resido, é a harmonia no local de trabalho onde eu ganho o meu sustento. Isso é irradiar a luz, é compreender aquele que está no mau momento e não retrucar ou desferir palavras que depois possamos nos arrepender, até por falta de compreensão. Isso é compreender o que Deus espera. Esse é o nosso dever. Ao passo que semear a discórdia, semear a maledicência, que é falar do outro na ausência do outro, é semear as trevas, é semear o que nós vemos hoje muito, muito, muito existente no nosso planeta. As pessoas impacientes criticam por criticar, ofendem por ofender, maltratam pelo prazer de maltratar. Os escândalos acontecem todos os dias, agressões dentro do lar, agressões fora do lar, agressões por coisas mais absurdas, futebol, religião, política, quando em verdade deveríamos orar para que as pessoas se compreendam, para que as pessoas encontrem o justo caminho que nos leva a Deus. Então, o nosso dever perante Deus é de unir, é de semear a concórdia, a paz, a serenidade, é de sermos tolerantes. Tolerantes com aquele que está no mau momento e às vezes desfere palavras que serão ofensivas se estivermos no mesmo padrão vibratório. Mas se estivermos tranquilos e serenos, agiremos como Jesus, que ouvia tudo e respondia: tu o dizes. Esse é o momento de olharmos para dentro de nós e refletirmos. As minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos
semeiam a luz, semeiam a concórdia, o amor, a união entre pessoas, povos, nações? Ou eu estou ajudando as trevas a disseminarem o caos que a gente vê por todos os países espalhados pelo mundo? Esse é um compromisso, esse é um dever de cada um de nós perante o nosso Criador, que é todo amor, que é todo paz, que é todo harmonia. Se quisermos então a paz e a harmonia, aprendamos a agir como Ele, dando pequenos passos de cada vez no sentido da compreensão, do respeito, do carinho, da fraternidade, que são os verdadeiros laços que seguirão conosco após o nosso desencarne. E são os laços que apresentaremos assim que chegarmos no verdadeiro reino de Jesus. Então, a escolha é nossa. Sejamos felizes como o nosso Criador é, compreendendo as suas leis, compreendendo o que devemos fazer conforme as leis do nosso Pai Criador. Que possamos absorver esses conteúdos todos, que possamos refletir, que fiquem guardados nas nossas mentes e nos nossos corações. Que as nossas palavras, que vêm de dentro do nosso coração, possam agir assim, espalhando luz em nossos lares, onde trabalhamos, entre amigos, entre conversas nas diferentes situações da vida. E que aproveitemos esses momentos de reclusão e nos dediquemos a olhar mais para nós, a olhar mais para Deus e ver como eu estou na minha crença, na minha fé, nas atitudes, nas palavras e nos pensamentos. Então convido todos agora para que permaneçamos com os nossos pensamentos em Jesus e que possamos olhar para o nosso planeta Terra e ver uma imensa luz de paz e de harmonia que envolve totalmente o planeta, unindo nações, povos, crenças, filosofias e religiões em torno de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Vibremos para o nosso Brasil de forma particular, para que luzes de justiça e de amor iluminem totalmente a nossa pátria, envolvendo todos os que aqui governam e todos os que aqui são governados, para que compreendamos que através da justiça e do amor é que elevaremos esta nação à condição de fonte de alimentos material e espiritual para todo este planeta. Envolvemos o nosso querido NESD em luzes de prosperidade, de fortalecimento, que essas luzes possam irradiar para todos que ali frequentam, através das assistências, através dos estudos, através das múltiplas tarefas e toda a diretoria, para que haja em harmonia com o plano espiritual superior. Vibramos também por todos aqueles que nos ajudam nessa época de pandemia, seja na saúde, nos alimentos, nos transportes, na segurança, nas portarias, nas limpezas, para que possam permanecer firmes, saudáveis, continuando suas missões e acolhendo aqueles necessitados. E aqueles que, porventura, estejam envolvidos por qualquer enfermidade, que recebam, neste momento, tudo o que necessitam para ter força, coragem e sustentação para enfrentarem as suas missões e tirar desse momento
a lição que a cada um está reservada e que seus familiares também se mantenham firmes na fé e no amor para ajudar na recuperação dos seus entes queridos. E assim, Jesus, envolva-nos no seu amor para que possamos permanecer assim até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.